Olá! Hoje nós vamos começar a estudar os gases. Lembram-se quando falamos na dilatação térmica? Dissemos para vocês dilatação térmica de sólidos, dilatação térmica de líquidos e não falamos nos gases. Então agora vamos ver o que acontece em termos de gases. Por que nós não falamos naquela época? Porque quando se pensa em dilatação térmica, pensa-se na situação de aumento de no mínimo uma dimensão linear em função de temperatura. Ora, o gás tem uma particularidade. Ele se dilata por si só, não precisa ser aquecido para isso. Então, vamos hoje aqui começar a pensar no estudo de gases, não apenas no sentido de dilatação, mas no sentido geral. Vamos então começar a estudar os gases, vendo as principais leis. Quais são as principais leis dos gases? Bom, vamos com calma, porque precisamos ainda caracterizar bem um gás. Um gás tem características que são distintas dos estados sólido e líquido. Então, características básicas que nós vamos considerar. Primeiro, não tem forma nem volume constantes. Isso você já sabia. Mas vamos fazer algumas considerações a mais. A força de coesão intermolecular é mínima. Realmente, como a força de coesão intermolecular é mínima, o que significa isso? Que ele tem uma tendência natural para expandir-se, para aumentar o seu volume. Observe, vamos considerar aqui também que a colisão entre moléculas com paredes de recipiente, etc., são colisões elásticas. Cuidado, aqui nós precisamos então daqueles conceitos de mecânica sobre colisão. Então a colisão, ela é considerada elástica quando toda a energia é conservada na colisão. Além disso, nós vamos considerar que o volume de uma molécula é desprezível. Então essas considerações básicas vão precisar, para nós, no estudo de gases, que se tenha sempre em mente. Nós precisamos, em cada situação, lembrar dessas características gerais. Vamos então começar a ver quais são as principais leis dos gases. Mas para isso, vamos primeiro definir o que é uma evolução. Nas evoluções, nós temos três variáveis de estado. A expansibilidade é uma propriedade característica dos gases. A compressibilidade é uma propriedade característica dos gases que diz respeito a quê? A aumento e diminuição de volume. As variáveis de estado que nós apresentamos para vocês são três: o volume, a temperatura e a pressão. Perceberam agora a distinção que fazemos dos gases para a situação de sólidos e líquidos? Lá em sólidos e líquidos, nós trabalhávamos praticamente com a pressão constante, era a pressão atmosférica. Observe que então, aqui agora, eu tenho que trabalhar com a pressão variável. Então, vai se considerar aqui como variável de estado a pressão, vai se considerar o volume, vai se considerar a temperatura. Nós vamos ter aqui, mais para frente, uma ideia de uma outra variável acessória. É o caso do número de moléculas. Vamos fazer uma experiência mostrando isso? Eu vou pegar um balão. Observe, eu vou enchê-lo. O que nós acabamos de fazer? Colocar dentro desse balão moléculas de ar. Observe que agora eu posso, variando a pressão, modificar o volume. Se eu esquentar isso, eu posso variar pressão e volume. Mas observe, eu tive uma variável que foi colocar mais ar ou menos ar dentro desse balão. Então, eu tive aqui mais uma variável
que foi a quantidade de moléculas de ar dentro do balão. Observe, então, que nós vamos considerar a situação sob dois aspectos. Então, vamos considerar aqui, agora, situação inicial. A massa de ar gasosa não varia. Segunda hipótese, a massa de ar gasosa varia. Se eu admito que a massa de ar não varia, o que vai acontecer? Vamos considerar uma equação dita, a equação geral dos gases. A equação geral dos gases, ela diz respeito à variação da pressão com o volume e a temperatura. Não havendo variação da massa gasosa, admite-se que a razão entre pressão vezes volume sobre temperatura seja constante. Então, quando você pegar um exercício qualquer, a primeira pergunta que você deve fazer é essa: a massa gasosa varia ou não varia? Se ela não variar, você vai considerar a chamada equação geral dos gases. Pressão vezes volume sobre temperatura será sempre constante. Então, sob forma matemática, P0 V0 sobre T0 igual a PV sobre T. Isto é, a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é exatamente igual ao produto da pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Observe que, como dissemos para vocês, isso vale desde que eu admita que a massa gasosa não sofre nenhuma alteração. E se ela sofrer alteração? Vamos continuar a pensar? Observe a equação dita de Clapeyron. Essa equação é em tudo igual à anterior. Observe, pressão vezes volume sobre temperatura é constante. Aqui, vamos apenas pensar quem é essa constante. Então, essa constante é considerada o produto N vezes R. N, você se lembra lá da química, é o número de moles. O que significa isso? A massa sobre mol. R é a constante universal dos gases perfeitos. Perceberam? Vale aquilo que dissemos sempre para vocês. Aqui, o nosso estudo é teórico. Valem as coisas perfeitas. Então, tudo que nós estamos falando aqui vale para situações de gases perfeitos. Os gases reais, a gente faz uma continha de chegar. Vamos, então, explorar aquele N. Observe, N, nós dissemos, é o número de moles. Você vai ver que, hoje em dia, os professores falam número de mols. Nós, antigos, ainda falamos número de moles. Dizem que agora a pronúncia correta seria mols, mas representa fisicamente para nós a massa sobre o mol. Isso então, observe, apresenta aqui, em função da massa, a nova variável de estado. Então, realmente, quando eu tiver uma variação de massa, nós vamos trabalhar com essa expressão. Mas, no fundo, as duas significam a mesma coisa. A equação geral dos gases apenas não diz quem é a constante. Aqui, em Clapeyron, o que nós temos é o valor da constante definido. Físico e engenheiro civil francês Benoît Pierre-Émile Clapeyron investigou os fenômenos que se relacionavam com as máquinas a vapor. Notabilizou-se particularmente por sua valiosa contribuição para o progresso da termodinâmica ao estabelecer e demonstrar de forma clara e rigorosa a equação dos gases perfeitos. Vamos então ver a evolução gasosa. O que nós chamamos evolução? Observe, se eu tenho um gás definido pelas suas variáveis de estado, PA, VA, TA, que evolui para PB, VB, TB. Significa o quê? Que eu modifiquei as três variáveis de estado. Não é obrigatório. Eu posso ter uma evolução onde haja variação de apenas duas das variáveis de estado. O que é impossível é eu ter uma evolução onde haja a variação de apenas uma variável de estado. É impossível. Eu posso ter duas variáveis de estado
variando, ou posso ter as 3 variáveis de estado variando, mas não pode ter apenas uma. Vamos então analisar agora, separadamente, cada situação dessas e, para facilitar o nosso estudo, vamos considerar uma delas constante. Vamos considerar então como primeira transformação ou primeira evolução a isóbara ou isobárica. A evolução isóbara ou isobárica é feita sob pressão constante. Você já começou a pensar? Se a pressão é constante, tem que haver variação de 2 das variáveis de estado. Quais são elas? O volume e a temperatura. Então, observe, como a pressão que estava aqui é constante, nós cortamos. Ficou, então, V0 sobre T0 é V sobre T. Observe, isso é uma constante. Eu estou chamando genericamente essa constante de constante K. Observe que eu posso passar isto para o lado de cá, ficando, então, V igual a KT. A coisa importantíssima nesse nosso estudo de gases são os gráficos. Então, vamos pensar qual seria o gráfico nessa transformação. Observe, essa transformação ela é considerada de leis de Charles e Gay-Lussac. Essas 2 pessoas que vocês estão vendo o nome tão bonito assim, ambos franceses, parece que isso é inglês, mas é francês, essas 2 pessoas estudaram gases sobre vários aspectos. Entre outras coisas, vocês vão ver, aparece o estudo deles em balões. Eles fizeram vários voos em balões para testar esse conhecimento teórico que eles tinham. E verificaram que estavam certos. Físico francês Jacques A. César Charles realizou em 1783 a primeira ascensão num balão de hidrogênio. Os seus estudos sobre a expansão dos gases levaram à descoberta da lei que rege a variação do volume de um gás perfeito com a temperatura. O primeiro enunciado dessa lei foi publicado mais tarde, 1802, pelo químico e físico francês Joseph-Louis Gay-Lussac, que também fez 2 ascensões em balão com o objetivo de estudar as regiões elevadas da atmosfera. Qual seria o gráfico da lei de Charles e Gay-Lussac se eu coloco volume e temperatura num par de eixos cartesianos? Cuidado agora! Gráfico não deve ser decorado. Então, observe, se eu faço o gráfico V igual a KT, pergunta, qual seria a representação gráfica disso? Você logo pensa, se isso é uma equação de primeiro grau, vai dar obrigatoriamente uma reta. A nossa pergunta é, essa reta passa pela origem ou não passa pela origem? Você vai pensar e vai responder, se passa ou não passa. Mas cuidado, vamos devagarzinho. Observe, eu fiz um gráfico V θ, não VT. O que significa isso? Θ é uma temperatura qualquer. T maiúsculo é a temperatura termodinâmica. Aqui não passa pela origem. Ué, mas você diz, puxa, mas aquela expressão era KT. Vamos definir bem aquele T? Observe, o T é o θ mais 273, se eu penso em termos de graus Celsius. Observe que quando eu multiplicar esta constante por θ, essa constante por 273, vem 273K mais Kθ. Observe, 273 é uma constante, vezes uma constante dá uma constante. O que significa isso? Em termos de equação de primeiro grau, seria y igual b mais ax. Observe, é justamente a situação de uma reta que não passa pela origem. Então, por isso, o gráfico Vθ é uma reta oblíqua que não passa pela origem. Mas, observe, se eu fizer V igual a KT e tiver o gráfico VT, agora, observe, é uma reta que passa pela origem.
Cuidado que aqui a gente, como sempre, em termos de física, a gente procura abreviar algumas situações conflitantes de matemática. Então, este ponto é um ponto vazio. Não existe a possibilidade de se atingir zero termodinâmico. Então, esse ponto, na realidade, não passa essa reta por ele. Aqui fica vazio. Vamos observar, então, uma segunda evolução. Observe, a segunda evolução, vamos considerar agora o volume constante. É uma transformação ou evolução isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Observe, a expressão geral dos gases, agora, como tinha aqui V0 e V e são iguais, eu cortei. Então ficamos com P0 sobre T0 igual a P sobre T, que é um K constante, uma constante genérica. Observe, passando isso para cá, fica P igual a KT. Isso é conhecido como a lei de Charles. Observe, aqui agora eu tenho a variação, então, da pressão com a temperatura. Observem agora o que vai acontecer quando eu faço o gráfico. Se eu pegar P igual a KT, quem será o nosso gráfico? Outra vez, repetimos a mesma situação anterior. Se for um gráfico P, θ, é uma reta oblíqua que não passa pela origem. Por quê? Trata-se de uma equação de primeiro grau e aqui não está a temperatura termodinâmica. Então, a semelhança do anterior, observe, o T foi substituído por θ mais 273, imaginando-se graus Celsius. Fazendo o produto, observamos então 273K mais Kθ. Isto é uma constante, como tal, é a expressão matemática y igual B mais AX. Como tal, com isso eu tenho reta oblíqua que não passa pela origem. Mas, e se eu fizesse a situação P igual a KT para T termodinâmico? Outra vez, observe, a situação será reta oblíqua passando pela origem, valendo a mesma consideração anterior. Este ponto é um ponto vazio. Por quê? Porque não se define a situação do zero termodinâmico. Nós não temos possibilidade de atingir esse zero. Então, corresponderia aqui a um ponto vazio. Vamos, então, à terceira evolução. Terceira evolução é a isotérmica, isto é, sob temperatura constante. Nesta situação, pegamos outra vez a equação geral dos gases. Como tínhamos aqui sobre T0, aqui sobre T, se a temperatura é a mesma, cortamos. Então ficamos P0, V0 igual a PV. Ou, se você quiser, PV igual a uma K constante. Observe, essa K é uma constante genérica. Então, se isso é constante, cuidado com essa expressão. Observe, isso daqui é chamada a lei de Boyle. Segundo alguns autores, Boyle-Mariotti. Mas hoje em dia se fala apenas lei de Boyle. Qual seria o gráfico disso daqui? Perceberam? Isto não é uma equação de primeiro grau. Isso é uma equação de segundo grau. Me dá uma curva que é o ramo de hipérbola equilátera. Observe, pressão, volume, significando que quando um cresce, o outro decresce. Então, cuidado com esta expressão, que muita gente pensa que é uma expressão de primeiro grau, e quando você faz o gráfico, vê que não é. Mas existem questões de vestibulares que cobram isso e judiam dos alunos. Vocês querem ver? Vamos pegar um outro gráfico? Ó, gráfico PV em função de V. É uma isotérmica. O que significa isso? Que o produto PV é constante. Perceberam agora? Dá uma reta perpendicular ao eixo Y. Por quê? Toda vez que num gráfico você tiver uma constante em um eixo, você vai obter sempre uma perpendicular ao eixo dessa constante. Então, cuidado com o gráfico. Observe, apesar de ser uma isotérmica, apesar de ser a lei de Boyle,
Aqui não dá mais aquela hipérbole equilátera. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o gráfico PV, mas sim o gráfico PVV. Como isso é constante, obtém-se essa reta. Vamos agora ver um trecho do filme A Volta ao Mundo em 80 Dias. Não sei se vocês conhecem o filme, mas é interessantíssimo, porque representa um romance de Júlio Verne. E então, uma aposta feita por um inglês de que daria a volta ao mundo em 80 dias, usando os mais variáveis meios de transporte. Justamente quando ele está em Paris, ele descobre que um meio de transporte que ele poderia utilizar seria um balão a gás. Vamos então experimentar isso tudo em alguns exercícios? Vamos lá. Primeiro exercício. Numa primeira experiência, determinada massa m de um gás perfeito encontra-se no estado definido pelos valores PVT, da pressão, volume e temperatura, respectivamente. Numa segunda experiência, uma massa meio m. Perceberam? O que aconteceu com a massa? Ela sofreu variação. Do mesmo gás, encontra-se no estado definido pelos valores 1/3 da P inicial, 2V do volume inicial. Pergunta-se, nessa segunda experiência, qual é a temperatura do gás? As opções são meio T, 2T, 1/3 de T, 3/4 de T, 4/3 de T. Perceberam? Leu o problema, você logo vai pensar, a massa gasosa é constante ou é variável? Ah, foi variável? Não tem discussão. Você vai direto para a expressão de Clapeyron. Então, observe, PV igual a nRT. Observe, esse N, lembram-se, é massa sobre mol. Então, vamos substituir. Primeira situação, PV, a massa M sobre mol, RT. Vamos então agora à segunda situação. Observe, a pressão agora é 1/3 da pressão inicial, o volume é o dobro do inicial, a massa é a metade. Observe, podemos escrever metade da massa assim, ó. Então seria meio m sobre mol ou m sobre 2 mol RT'. Essa telinha é a temperatura que nós queremos. Dividindo-se uma expressão pela outra, o que vai acontecer? Fica 3 sobre 2 igual a 2t sobre telinha. Vamos passar o telinha para lá, este 2 e esse 3 para cá. Fica então telinha igual 4/3. Observe que telinha então é 4/3 da temperatura inicial. A opção representa a letra E. Vamos a mais um exercício? Dois recipientes, 1 e 2 na figura a seguir, de volumes respectivamente iguais a V e 2V, são interligados por um tubo de volume desprezível provido de uma válvula S. Inicialmente, com a válvula S fechada, o recipiente 1 contém um gás perfeito na pressão P0 e o recipiente 2 está vazio. A seguir, abre-se essa válvula S. Ele pergunta, se eu abrir a válvula S, o que acontece com a pressão? Observe, recipiente 1, recipiente 2. Vamos ver então as questões apresentadas? Olha lá, se a temperatura final nos dois recipientes é igual à temperatura inicial, o que eu acabei de dizer, hein? Eu acabei de dizer que é uma transformação isotérmica. Então ele pergunta, o que acontece com a pressão final do gás no recipiente 2? Começamos a pensar. As opções apresentadas são P0, 2P0, meio P0, 3P0, 1/3 de P0. Então, vamos colocar outra vez a figura para a gente pensar. Eu abro a válvula S. É uma transformação isotérmica. Então, P0V0 igual a PV. Qual era a pressão inicial? P0. Qual era o volume inicial? O gás estava aqui no volume V. Qual é o volume final? Cuidado agora.
aqui a gente costuma fazer besteira. Tem gente que pensa que quando eu abro a válvula S, o gás sai inteirinho daqui e vem para cá. Isso é impossível. Está na cara aqui que o gás vai fazer é espalhar-se nesse volume e neste. Isto é, a pressão final do gás nesse volume tem que ser exatamente igual à pressão nesse volume. Por quê? Porque se houver mais pressão aqui do que lá, o gás será empurrado para lá. Se houver mais pressão aqui do que aqui, o gás será empurrado para cá. Então, o que eu posso garantir? Na situação final, quando eu abro a válvula S, o gás se expande, ocupando então o volume 3V. Observem lá. Então, não é o volume 2V, é o volume 3V. Agora a matemática ficou muito fácil, né? O que eu posso garantir? Como V pode cortar com V, então a pressão final P é 1/3 da pressão inicial P0. Perceberam que situaçãozinha interessante para a gente observar na vida real? Tem gente que não pensa isso. Por exemplo, o pneu de um carro. A gente costuma dizer, vamos colocar de pressão de ar no pneu 25 libras. Que coisa é essa de libras? Ora, a gente lembrando de pressão, lembra que uma unidade inglesa é a libra-força por polegadas quadradas, PSI. Observe que isso é a pressão do pneu do carro. Então, o pneu do carro está cheio de ar na pressão 25. Aí, o pneu rasga. Quando o pneu rasga, o que acontece? A pressão abaixa. A pressão vai a quanto? Tem gente que pensa, a pressão vai a 0. Impossível! Se a pressão fosse 0, a própria pressão atmosférica encheria de ar o pneu. Está na cara que quando o pneu esvazia, fica murcho, a pressão final dele é a pressão atmosférica. O que você acabou de pensar então? A pressão de 25 do pneu é a 25 acima da pressão atmosférica. Então aqui é um problema bom para você pensar na coisa real. Observe, o gás não vai sair nunca inteiramente daqui e vir para cá. Ele vai ficar ocupando os dois contingentes. Vai ocupar V e vai ocupar 2V. Vamos experimentar outro exercício? Leva-se determinada massa de um gás, suposto perfeito. Estão vendo que sempre, nas questões de vestibulares, ele coloca isso para você não se esquecer. Estamos considerando a coisa teórica. Então, suposto perfeito, de um estado inicial A a um estado final B, representado no gráfico PV a seguir. Nesta transformação, os estados intermediários são representados pelos pontos do segmento AB. Observe, então, aqui o gráfico. Situação inicial A, situação final B. Os volumes estão numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que é uma escala, então esses intervalos são iguais. As pressões, igualmente, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não coloquei aqui as unidades. O vestibular não pediu as unidades. Ele apenas quis mostrar que isso é uma escala, não interessa a unidade. Aqui também não me interessa a unidade. Então, o que eu posso dizer? Você já olhou para o gráfico e já disse, bom, isso não é uma isotérmica. Por quê? Se fosse uma isotérmica, eu teria num gráfico PV uma situação de hipérbole equilátera. Então, não é uma isotérmica. A temperatura está variando. No decorrer da transformação, a temperatura será máxima quando o volume em unidades arbitrárias for 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou pensar apenas na situação do volume. Ele pede a temperatura máxima. Vamos ver então outra vez o gráfico? Observem que interessante. O que eu posso garantir? É a mesma massa gasosa ou não é? É. Se é a mesma massa gasosa, o produto PV sobre T é constante. Então, eu vou definir para volume 1, 2, 3, 4, 5, etc., as situações dentro de transformação geral de gases
considerada a mesma massa gasosa. Isto é, se eu admitir situação PA-VA sobre TA igual a PB-VB sobre TB, igual PC-VC sobre TC, igual a PD, isto é, em cada ponto do volume, eu terei sempre a mesma expressão. Começar a pensar, quando é que isto daqui será máximo? Se isto é sempre constante, tem sempre o mesmo valor, a temperatura será máxima quando o produto PV for máximo. Observe que é uma fração. Se ela é constante, o denominador máximo implica obrigatoriamente numerador máximo. Então, lembrando-se do gráfico, vamos fazer todas as situações? Observe, para a primeira situação, vamos chamar volume VA. Então, a pressão é 5 e eu tenho volume 1. O produto PV dá 5. Segunda situação, o volume VB. A pressão é 4, o volume é 2. Observem que o produto deu 8. Aqui deu 5, aqui deu 8. Terceira situação, o volume, chamado de C, é pressão 3, volume 3. Observe, o produto deu 9. Agora, VD, pressão 2, volume 4, deu 8. Agora, pressão 1, volume 5. Como tal, o produto deu 5. Conclusão, aonde o produto PV é máximo? Aqui, ó. Então, nesta situação, sendo o produto PV máximo, implica obrigatoriamente a temperatura é máxima. Então, a temperatura será máxima quando o volume for de 3 unidades arbitrárias. Observe, então, a situação que nós mostramos no primeiro exercício, quando a massa variava, e aqui a